notícia, né, dona Cleusa, muito boa para o Sererê. Me surpreendeu ontem o Moraes, né? Me surpreendeu ontem o julgamento a pena, né, que o Moraes votou ontem para o Sererê. O Sererê poderá ser solto. Poderá ser solto. Se os outros ministros concordarem com o ministro Alexandre de Moraes, que eu acredito que sim, o Sererê poderá ser solto já ainda neste mês. Né? Olha que coisa boa. Né? Que coisa magnífica. Me surpreendeu. Né? Que coisa boa. Olha como é que Deus é maravilhoso, né, dona Fátima? Sererê solto aí, ó. Coisa magnífica. Muito bom. Né, dona Edivânia? Muito bom. Porque assim, a gente viu, não que eu queira que ele tome cadeia, pessoal, não é isso não. Mas a gente viu pessoas que nem lá estiveram tomando 17 anos de cadeia. Né? E né, a gente viu que ele esteve lá, ele falou que ia pegar o Moraes. E ele, né, o Moraes pegou leve, graças a Deus. Parabéns ao advogado, doutor Giovanni, que fez um excelente trabalho. Né? Excelente trabalho. Foi ali um milagre mesmo ali. Né? Eu falei ontem com a Sueli, esposa dele, parabéns. Olha aqui o que o Garnier falou aqui. Vamos ver aqui? Vamos lá? O ex-comandante da Marinha, vamos ver na defesa dele? Vamos ver? Defesa dos acusados, porque na noite de ontem os advogados do ex-comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier Santos, inclusive a defesa, né, acabou apresentando então os detalhes contra a acusação. O almirante, que segundo a Procuradoria-Geral da República teria colocado tropas à disposição do golpe. Vou chamar a Thaisa Medeiros, que traz as informações ao vivo, direto de Brasília, e traz todos os detalhes, então, com relação a esse posicionamento agora do Almir Garnier. Conta pra gente, Thaisa, bom dia. Oi, Muriel, bom dia a você, a todo mundo que está aqui com a gente nesse sábado. A defesa de Almir Garnier, que foi comandante da Marinha durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, apresentou então sua defesa nessa ação da Procuradoria-Geral da República, em que ele foi denunciado por suposta tentativa de golpe de Estado, e nos argumentos eles pedem, entre outras coisas, que ele seja julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal, em vez de ser julgado pela primeira turma. Também nega qualquer ato criminoso e diz que as acusações se baseiam em relatos indiretos. Esse é o tom, então, da defesa apresentada pelo almirante Almir Garnier. O Supremo Tribunal, então, recebeu ontem cerca de 27 defesas dos denunciados nessa ação da PGR. Ao todo eram 34. A internet. Então, chegaram basicamente a maioria dos principais denunciados nessa ação. E agora cabe, então, a responder os questionamentos levantados pelas defesas. O Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, já passou para a PGR os argumentos das defesas e agora tem o prazo de 5 dias para a manifestação da PGR. Depois, fica a cargo do Alexandre de Moraes avaliar se o caso já está pronto para ser avaliado pela primeira turma. A primeira turma que é composta, além dele, pelo ministro Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Esses são os próximos passos dessa denúncia. Bom, um dos últimos acusados a se manifestar por meio de suas defesas foi Walter Braga Neto, ele que é ex-ministro da Defesa de Jair Bolsonaro. No documento, a defesa classificou as acusações como ilógicas e fantasiosas e pediu a rejeição dessa denúncia. A defesa de Braga Neto alega também que ele não teve acesso completo às provas do processo e que isso seria um cerceamento de defesa. Os argumentos são realmente semelhantes entre uma defesa e outra. A maioria também pede essa questão do julgamento em plenário do Supremo Tribunal Federal em vez da primeira turma. Muriel. Olha, eu tenho ações aqui, do Almirante, a gente tem também novas informações sobre o caso do assessor de Bolsonaro, o Felipe Martins, né?
Exatamente. Ele vai apresentar sua defesa somente na segunda-feira. Isso porque o prazo dele contou a partir do dia 21 de fevereiro. Então, de acordo com as 2 semanas, os 15 dias, na verdade, que correm desse prazo, até segunda-feira, a defesa dele deve se manifestar. E conforme a Jussara Soares, nossa analista, apurou, ele reforçou sua equipe de defesa ontem. Ele contratou também o advogado Marcelo Almeida Santana, que se junta aí à equipe que é liderada por Sebastião Coelho, que é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Reforçou, então, sua defesa nas vésperas de apresentar esse primeiro documento, trazendo seus argumentos, que deve ser aí feito na segunda-feira. De acordo com a denúncia do PGR Paulo Gonet, Martins teria redigido aquela minuta do golpe e apresentado esse documento ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que teria feito alguns ajustes e devolvido para ele. Então, a participação dele nessa suposta trama golpista é justamente em relação àquela minuta do golpe que foi encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres. Ele está nesse imbróglio, então, nessa questão da minuta do golpe. Ele foi citado na noite de 21 de fevereiro, portanto, seu prazo é um pouco maior do que os demais 27 que já se manifestaram até ontem, até a sexta-feira. Volto com você. Isso aí. Muito obrigado. Olha, vamos ver a Michele Bolsonaro agora, que ela traz algo que ela nunca falou, diz ela, tá bom? Ela vai falar em 3 minutos, vai falar algo para vocês que ela nunca falou para ninguém. E ela fala isso para o Alexandre Garcia. Ela vai falar algo para vocês que nunca falou sobre o Bolsonaro. O que será, hein? Vai trazer um segredo para nós? O que a Michele vai soltar para nós? Vamos ver. Vamos lá? Vamos ouvir? Eu achando que estava rolando aqui. Porque eu sabia que ele seria uma voz solitária no Congresso, né? E foi durante muitos anos. Ele, justamente por ele ter sido por muitos anos. Desculpa. Mas o Jair, eu não sei se o senhor é igual. Quando ele fala que está pensando em fazer alguma coisa, ele já fez. O senhor se identifica? Eu entendo. Vou perguntar para a Magda. Então, quando ele falava assim, jogava por alto, uma andorinha só não faz verão, as coisas não estão acontecendo, 28 anos no Congresso, as coisas têm que mudar. Eu falei, ele está armando alguma coisa. O Onyx Lorenzoni me disse que foi o primeiro a acreditar nele lá no Congresso. Deve ter sido. Algumas pessoas já falavam isso. Mas ele não chegava e não compartilhava comigo. Né? Porque tinha aquela coisa... Ele estava com medo de receber um corte. Sim. Não te mete nisso. Até porque nós já tínhamos sofrido muito, com todos os rótulos, né? De homofóbico, de racista. A nossa vida virou de cabeça para baixo. Você não acreditava no misógino, claro. Então, assim, e quando ele descobriu aquele material que ele que colocou o nome de kit gay, então, assim, a nossa vida virou de cabeça para baixo. Era do Ministério da Educação. E aquilo, ele já estava, inclusive, falando que ele ia se aposentar. Eu estava gostando, eu falei, poxa, eu vou ter meu marido em casa. 29 anos de 28 anos, E eu estava gostando, porque ele estava com esse sentimento de que não estava dando certo. Só que ele passou um dia pelas comissões e viu um debate, que eu acho que era o ministro atual hoje da Economia, eu acho que ele era o ministro, né? E ele estava ali falando sobre um beijo lésbico. E chamou atenção aquela fala, e ele ficou prestando atenção e ele teve acesso a esse material. Então, a partir daí, ele começou a defender as crianças, a não erotização, e a nossa vida virou de cabeça para baixo, e todo mundo perseguindo a gente, e foi um momento muito difícil. Então, eram os reacionários que queriam revelar coisas da vida privada, só da que vida íntima. O Jair, ele nunca levou nenhum problema para dentro de casa, porque eu o eduquei de uma forma diferente, dele respeitar a nossa casa como nosso lar, dele entender que o nosso lar não era um escritório político. Então, muitas coisas ele não passava para mim, né? Eu cuidei do filho dele, mais novo, o Renan, ele foi morar com a gente, ele tinha por volta de 9 anos, eu já tinha a Letícia de 5 aninhos, a Laura só nasceu em 2010, então eu tinha que dar essa tranquilidade pro meu marido, de cuidar da casa, cuidar dos nossos filhos, para que ele pudesse ter a cabeça tranquila. Isso foi sempre, né? Sempre, como mulher de político. Sempre. Então, ele tinha essa paz para viajar todas as terças-feiras, eu deixava ele no aeroporto toda quinta, mas eu não queria saber de política, porque eu falava, não, eu não consigo, né, basta só você apanhar, ser perseguido. Mas lá pela Santa, você já percebeu que ele já era candidato. E aí um dia ele chegou, estava no banheiro e falou, Mi, eu tô achando que eu vou me candidatar. Aí eu falei, você tá maluco, porque se você ganhar, você não vai conseguir governar. Ali realmente eu fui uma mulher de pouquíssima fé.
Eu não acreditei no meu marido. Mas tinha uma visão Só de que ele era já a estava oposição. viajando e já estava sendo recebido com aqueles movimentos grandiosos nos aeroportos. Eu não estava vendo isso. Eu acho que os políticos, em geral, não viram isso Porque não também, tinha se WhatsApp, surpreenderam. na época a gente não tinha veículos de comunicação. E eram né? só jovens. Eram só Jovens que iam para os isso. aeroportos. Então ele já tinha tomado uma proporção, ali o movimento já tinha crescido, e eu não estava sabendo que ele estava tão famoso nos aeroportos, nas chegadas nos estados. Mas eu aceitei, ele falou, Mi, se der tudo errado, na segunda-feira a gente vai estar na praia tomando o nosso sol. Eu vou me candidatar, tudo bem, porque eu não acreditava, eu falei, não vai chegar. E aí? O homem começou do nada, muita gente falava, ele até fala que nem ele mesmo acreditava, né, no início. Ele chegou em algum lugar, diz ele que ele tem até que voltar lá, né? Perguntaram ele, né? Você voltou lá depois? Ele falou, não voltei, uma falha minha. Ele voltou, ele foi em algum lugar pedir volta, tá, não sei o quê, né? E aí explodiu pelo Brasil afora. Corrupção, pessoal. As pessoas não aguentam mais corrupção. Essa roubalheira de lava-jato, ninguém aguentou mais aquilo tudo. E todo mundo foi inocentado. Então, o brasileiro não aguenta mais com isso. E aí depois esse homem volta de novo, né? O Lula volta de novo. E o brasileiro ficou indignado de novo. E agora fala que é candidato de novo. Então, cansa, né? Cansa, assim. A gente está buscando aqui mudança, cara. Pessoal, falando em Bolsonaro e viagem pelo Brasil e candidato, não é só Copacabana. Vou passar para você agora e compartilhe agora, hein? Por favor, nesse momento, hein? Não é só Copacabana. Tem mais eventos grandes aqui, hein? Pelo Brasil afora. Vou te passar alguns aqui, hein? No Nordeste, a caravana vai começar pelo Rio Grande do Norte, hein? Depois de Copacabana e depois da Avenida Paulista. E por Pernambuco também, tá? E vai prestigiar ali o senador Rogério Marinho, Rio Grande do Norte, Gilson Machado, PL, em Pernambuco, Fortaleza ali também. Ali também, Rogério Marinho, eventos aqui, vamos lá. 11, está previsto para 11 e 12 de abril, hein? Já estou recebendo aqui, 11 e 12 de abril, hein? No Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Vai se preparando aí. Durante as mobilizações também se pretende reforçar o projeto político para as eleições de 2026. Luciano Huck destaca que o caravana mostrar o fortalecimento da direita. Aqui. Então aí, ó. Já temos data aqui, hein? 11 e 12 de abril. Aí, tá previsto aí para o Rio Grande do Norte. Eita, coisa boa, hein? Muito bom, muito bom. O Bolsonaro, então, aqui já tem agenda aí para o Rio Grande do Norte. Muito bom. Nós estamos aqui para poder divulgar mesmo. Vamos focar em Copacabana agora. E o Bolsonaro vai fazer um giro, pessoal. Um giro já pensando em 2026. Ele não quer, tá? Ele não quer nem ouvir falar, pessoal, que ele não é candidato. Tá? Ele não quer ouvir falar em candidato. Que, você não é candidato. Na verdade, pessoal, parar, esses caras que ficam entrevistando o Bolsonaro, esses caras parar de ficar fazendo essa pergunta idiota, né? Tá sem som, estão falando aí? Tá sem som agora, nesse momento? Ou as pessoas estão... É porque nós tivemos um problema técnico uns minutos atrás. Mas nesse momento tem som, né? Tá legal aí o áudio, né? Nesse momento tem áudio legal aí, né? Beleza, a Darlene
Agora tá legal aí, né? Quem tá aí agora, nesse momento aí, o som tá legal aí. Confirma para mim aí. Né? Tá legal aí, né? Tá legal? Coloca um ok para mim aí. Bom dia, Laure. Ah, o José tá aqui com a gente aqui. O Estevão também tá aqui, a Kátia também tá aqui. Beleza. Então, pessoal, o cara tá fazendo campanha pelo Brasil afora. O cara tá recorrendo. Fica até chato, né? Ficar falando que o cara vai indicar outro, vai indicar outro, vai indicar outro. Eu fico bravo também quando fala isso comigo. Por exemplo, você me contrata, eu sou seu advogado. Aí eu estou recorrendo dos seus processos. É a mesma coisa acontecendo com o Bolsonaro agora. Eu estou recorrendo ainda dos seus processos. Você tem lá os seus processos e eu estou recorrendo. Aí você já se dá como perdido, você? Aí toda hora alguém fica te perguntando, aí você já perdeu lá, hein? Você já está perdido lá. Não dá vontade de mandar o cara para aquele lugar? Seja franco. Rapaz, vai se lascar, rapaz. Eu estou recorrendo. Eu estou recorrendo. Toda hora a pessoa fica perguntando, né? Estou recorrendo, ué. Peraí, o Congresso está a meu favor. O Lula está lascado lá, ninguém quer saber, não. Tá? Só, esse homem, olha o que o Moraes acabou de fazer. O Moraes, hoje de manhã, dia de sábado, vê se um homem desse dorme, vê se um homem desse. Cara, esse cara parece que ele não existe. É um trem esquisito, bicho, esse homem. Olha o que esse cara acabou de fazer agora de manhã, um dia de sábado, em vez de ele ir para algum lugar. Sei lá, olha o que ele acabou de fazer. Olha aí, ó. Para vocês agora na primeira hora da manhã. Muriel, é isso, né? Eu já vi essa expectativa, na verdade. Ontem, as defesas dos principais denunciados pela Procuradoria-Geral da República enviaram, né, as suas manifestações ao Supremo Tribunal Federal, manifestações que são contestações à denúncia que foi apresentada. Cada defesa apresentou ali a sua estratégia e a gente já havia antecipado aqui na CNN que o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessa investigação, ele esperaria chegar em todas essas defesas para enviar em um bloco único para a Procuradoria-Geral da República também se manifestar. A PGR agora vai ter que contestar as contestações. Basicamente é isso, é confuso mesmo, mas são os procedimentos, né, técnicos, digamos assim, o rito da denúncia obedece mesmo a esses prazos. Agora o Paulo Gonet vai ter 5 dias para se manifestar, o prazo vai começar a contar a partir da segunda-feira, que é quando ele vai ser notificado, fim de semana não conta, então ele vai ter até a próxima sexta para devolver, né, a sua manifestação ao ministro Alexandre de Moraes. E aí, Muriel, é o grande ponto, porque é o momento, quando a PGR se manifestar, é o momento em que o caso fica liberado para julgamento, né? Moraes precisa ali liberar o processo, mas tão logo chegue a manifestação da PGR, isso deve acontecer, e aí o caso realmente fica pronto para ser julgado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Há uma expectativa, uma projeção ali das fontes do Supremo de que isso ainda possa ocorrer no mês de março, né? Devido a essa agilidade que Moraes deu, a gente viu defesas chegando... Vocês viram aí? Vocês viram aí? Pergunto, tem necessidade? Eu pergunto a você, tem necessidade do cara, dia de sábado, do Moraes enviar isso hoje para a PGR? Né? Não poderia ser segunda? O prazo começa a contar segunda-feira, né? Um exemplo aqui, não poderia, segunda-feira, quando o cara chega para trabalhar, aí ele envia para a PGR, papapá, aí o prazo começaria a contar na terça, né? Não, ele enviou hoje, porque começa a contar já na segunda, dia útil, né? Começa a contar. Por que não começa a contar hoje? Porque hoje não é dia útil, nem hoje nem amanhã, né? Aí já começa a contar na segunda, porque se ele envia na segunda, começaria a contar na terça, ele já perdia um dia, vamos dizer. Então a cabeça dele é tão, enfim, vocês sabem muito bem. Aí ele já enviou hoje de sábado, já para não perder tempo, que o julgamento já é esse mês. É uma loucura, cara. Não dá para entender. O cara trabalha de noite, de madrugada,
Tá doido, pô? Parece que o cara não tem... sei lá, não tem esquisito, né? Estranho. Vai viver com a família, vai pra Lagoa, vai pro... mas também não pode sair, né? Ele tem que trabalhar mesmo, né?